Vamos aproveitar e reagir ao vídeo do Santinelli falando da Ingrid. Olha, velho, sem edição, sem muitas coisas, eu acho que inclusive não tem muito o que falar sobre esse vídeo, porque eu fiquei tão abobado que eu precisaria ver o original, né? Mas assim, o argumento basicamente é que o apagamento de quem é gay, o apagamento de que tem uma outra sexualidade que supostamente é desviante, inclusive algo que já foi provado pela história que não é verdade, que isso é um recorte dentro do tempo da igreja, desde que a igreja primitiva começou a tomar a sociedade ocidental, organizou ela depois pela história, e aí depois no século XIX e XX, nessa nossa parte ocidental em si, e também em certas outras sociedades, certo? E para resumir muito, é assim, a gente poderia dizer que o argumento dela, ela não merece nem muito, não merece muita coisa para ser respondido, mas é tão avassalador, é tão imbecil, num sentido tão canalha, que na verdade ela sabe que ela está falando besteira. Ela chega e fala com aquela vozinha fina, aquela cara de inocente. Inclusive, uma menina que tem ascendência indígena, é evidente, e assim, nenhum desses fatores da ascendência dela e outras coisas querem dizer que ela não possa ter uma fé, uma religião, um costume e ser extremamente dogmática com relação a isso. Agora sim, quando a gente vai falando da condenação do entendimento sobre outras pessoas com sexualidades que são consideradas diferentes das nossas próprias ou desviantes, a gente sabe que esse tipo de enfrentamento com relação a direitos conquistados por minorias e outras coisas, na verdade, é um tipo de argumento construído dentro da igreja evangélica para segregar grupos menores e para tornar o grupo uno. Então, o que acontece? Um dos grandes problemas da fundamentação da igreja e um dos grandes problemas do entendimento que as pessoas têm sobre o que é religião, o que é instituição, o que é fé e o que são dogmas. São leituras que a gente tem que podem variar de maneira muito séria sobre trechos bíblicos que nem sempre estão abertos à própria interpretação, até porque a Bíblia pode ser lida com muito rigor dentro de uma maneira simplesmente anedótica e literal. Então, por exemplo, se fala de Sodoma e Gomorra, aí quando se fala de pederasta, o termo pederasta vem do anjo ou daqueles que não eram anjos, mas que pegaram pessoas inocentes ou se disfarçavam de anjos e basicamente raptavam homens jovens para fazer bacanais. Isso é uma coisa que dentro da cultura judaico-cristã, na verdade, ela se constituía como uma maneira de se opor aos soldados romanos ou às pessoas romanas. Isso está dentro do Velho Testamento. Isso se alonga no texto sagrado até a segunda parte, e o entendimento posterior de que continua sendo pecado não poder reproduzir. Então, quando se fala desde, por exemplo, Matusalém, ou dos primeiros descendentes de Adão e Eva, já no Gênesis, o que se diz é proliferar e procriar, se não me engano. Não importa muito, porque realmente a mensagem é a mesma, dentro de um contexto em que ter filhos era consagrado como uma coisa muito boa, porque a população humana ainda vivia segregada, era antes da era medieval, você não tinha necessariamente a maioria dos seres humanos em fortes ou outras construções, e mesmo que tivesse, você tinha um mundo selvagem, se tinha doenças, mesmo os romanos morriam muitas vezes antes dos 30 anos, as comunidades judaicas
hebraicas, ou mesmo de mistura macedônica, como de São Pedro, que na verdade era um judeu ortodoxo que não se misturava com a cultura grega da Macedônia, e ia perseguir, na verdade, cristãos e outras pessoas que divergiam da própria fé. Então, quando a gente fala da própria epístola de não é de São Pedro, é São Paulo, desculpe. São Pedro é o pescador. São Paulo é aquele que tem as cartas do apóstolo Paulo, as cartas de Paulo, que é aquele que vai apregoar para os gentios e outras pessoas a palavra de Deus. E, na verdade, se você olhar os manuscritos cristãos, e não necessariamente os manuscritos catalográficos de evangélicos, outras coisas, você começa a descobrir que sim, a igreja, ela compactuava com esse tipo de coisa como instituição, assim como toda instituição que é religiosa em si, ela compactua com massacres e ela compactua com problemas de fé. Quando você fala de um proselitismo e quando você fala de religiões abraâmicas, você tem essa característica do proselitismo de espalhar a fé. Então, toda a fé abraâmica, ou seja judaico-cristã ou islâmica, ela tem essa questão da profetização e das outras pessoas que se dão o papel de, na verdade, divulgar a fé deste Messias, que é Jesus Cristo, ou o Messias em si, como na figura de Maomé, ou mesmo de Abraão, na figura judaica, essas figuras que são lendárias, às vezes tem um misto de coisa histórica ou não, dependendo das fontes que você utiliza, eu não sei bem isso. Então, o que eu vou colocar, o que eu vou pontuar aqui, é que, na verdade, quando se fala desse tipo de proselitismo, você tem, segundo os termos e segundo as funções das pessoas que são religiosas e que têm como base a sua vida uma fundamentação cristã extremamente evangélica, ou extremamente religiosa, é um tipo de ortodoxia perigosa, mas na verdade que ela não tem espaço hoje em dia, porque nós não somos mais sociedades guerreiras. O grande problema é que dentro do Brasil, dentro de comunidades ou lugares que são violentos, esse tipo de coisa pode se misturar junto com o local e com as pessoas que são mais simples. Mas o que me parece, a Ingrid não é uma pessoa simples, e mesmo que seja, ela não me parece uma pessoa que tenha vindo de um contexto em que ela tivesse, na verdade, que apregoar ódio a outras pessoas. Porque quando ela fala que saber sobre gays ou saber sobre outras pessoas, isso beira, na verdade, a um ato criminoso e uma atitude irresponsável diante dos outros por causa de uma fé que pode ser atualizada e questionada. Porque, na verdade, essa fé, ela traz conforto, mas traz conforto para a pessoa própria, e isso pode prejudicar outras pessoas dentro do próprio convívio. Ela poderia ter essa opinião, isso não é um problema. Agora, manifestar essa opinião é uma outra questão. Se ela pode manifestar isso em público, ou se ela pode manifestar isso particularmente entre os dela, isso tudo bem. A gente não tem que julgar as pessoas porque existe uma coisa chamada ética, mas do mesmo modo que nós podemos dizer e usar uma balança justa com o mesmo peso e a medida e não dois pesos e duas medidas, é que se ela julga pessoas homossexuais indignas de serem citadas ou conhecidas porque não é importante se saber disso, então, na verdade, nós não estamos lidando com um problema de educação, nós não estamos lidando com um problema de aceitação, nós estamos lidando com uma pessoa que propositadamente faz um discurso de ódio, mesmo que talvez não tenha consciência, mas eu duvido muito que essa menina não tenha consciência nisso. Ela tenho certeza que ela sabe o que ela faz, e não existe uma individualização com relação a esse tipo de barbaridade, sabe? Então, existem muitos problemas com relação a um discurso que fecha as identidades das pessoas em simplesmente aquilo que está dentro do santo ofício da igreja. Tá que pariu, né? Acorda, menina.